No episódio anterior, Ali Carter é uma denunciante sobrevivente de tráfico humano. Nos últimos anos, ela promoveu uma série de denúncias graves sobre Sean Combs, seu algoz. Agora, muitas de suas acusações estão se confirmando como verdade, mas ainda mais para contar, incluindo que ela foi atacada da pior maneira pelo ator Denzel Washington, Barack Obama e o presidente Joe Biden. Nos Estados Unidos, desaparecem por ano cerca de 600 mil pessoas. 400 mil pessoas são encontradas, mas 200 mil pessoas não são, sendo 50% dessas 200 mil menores. Mas as pessoas nos Estados Unidos não recebem no telefone o aviso dessas 100 mil pessoas desaparecidas. No caso, pessoas, estamos falando de menores, a metade dos 200 mil. Aí ela perguntou, por que apenas algumas centenas de menores desaparecidos são colocados em realidade no Amber Alert? E cadê elas? Por que não foram colocadas no sistema? Aí ela conta que quando foi traficada, algumas vezes era mantida em casas com várias jovens traficadas e os traficantes, quando recebeu no telefone o Amber Alert dizendo que o menor sumiu de tal idade, próxima região tal, aí às vezes até o modelo do carro da pessoa que pegou o menor, tudo isso era ou é um código para esses traficantes saberem que precisam mudar de área, pois a polícia está nessas proximidades daquele local, onde estão sendo mantidas jovens da íntimo. E ela conta que muitas vezes os traficantes diziam, temos que sair, temos que mudar de lugar. E ela falou que os traficantes, o Amber Alert, nada mais é do que emitir sinais para esses sujeitos. Então ela faz uma ressalva de que para as pessoas, para a sociedade, o Amber Alert é de utilidade pública, mas que para ela é uma tremenda mentira. Aí a Ali diz que foi vítima do MKUltra. O projeto MKUltra foi um programa de experimentação humana concebido e executado pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, para desenvolver procedimentos e identificar substâncias ilícitas que poderiam ser usadas durante interrogatórios para enfraquecer indivíduos e forçar confissões através de lavagem cerebral e tortura psicológica. O projeto MKUltra começou em 1953 e supostamente foi interrompido em 73. O MKUltra usou vários métodos para manipular os estados mentais e funções cerebrais das pessoas, com a administração secreta de altas doses de substâncias psicoativas, especialmente LSD, e outros produtos químicos sem o consentimento dessas pessoas. Além disso, outros métodos, além dos compostos químicos que foram usados, algumas ferramentas como eletrochoques, hipnose, privação sensorial, isolamento, privação verbal e íntima, e outras formas de tortura aconteciam. Antes desse experimento, existia outro experimento e a CIA escolhia pessoas nas universidades. E a Ali contou que foi submetida ao projeto MKUltra, que muitas pessoas acreditam que ainda existe, mas agora com outro nome. A Ali tem um website chamado Ali Army, e a Ali aborda muitos tópicos relacionados ao tráfico íntimo, rituais satânicos, o MKUltra sendo feito nos níveis mais altos. Vários protestos pacíficos que ela marcou tiveram que ser cancelados devido às ameaças contra a vida dela, contra os sobreviventes e das pessoas que participassem. E aí no website dela tem uma declaração imensa que está assim: não se concentre nos grandes nomes ou nas linhagens que a Ali menciona aqui. A mensagem é a escravatura íntima infantil, tráfico de menores e a violação e a tortura de menores. A Ali é apenas uma mensageira baseada em suas experiências. Se perdermos essa mensagem vital e nos distrairmos com coisas insignificantes, perderemos o foco e perderemos a capacidade de lutar pelos milhões de menores vendidos como escravos íntimos. Cabe a cada um de nós salvá-los. A humanidade está à beira de um precipício e só temos uma chance de acertar. Temos a oportunidade de fazer ouvir a nossa voz em nome de todos os menores. E eles dependem de nós. Não podemos falhar com eles. Estou perguntando a cada um de vocês pessoalmente: vocês continuarão nessa luta?
Levante-se por causa dos crimes cometidos contra a humanidade. Defenda nossos filhos. Por último, não devem ser procurados ou obtidas quaisquer mercadorias ou taxas monetárias. Se você perceber isso, saiba que quem pede dinheiro está traficando a verdade, e isso os torna cúmplices. Hashtag Alicar. Ali não pode ter filhos devido às violências íntimas sofridas. Doutora Sandra, mediante a todos esses fatos e principalmente agora, nós sabemos que as acusações envolvendo o Sean estão trazendo uma consciência sobre a natureza de muitas coisas que estavam em volta dele e particularmente quando começamos, né, quando foi alguém que me sugeriu o caso da Ali, aí eu mostrei para a senhora começou a ir a fundo, especificamente como é que a senhora analisa e vê o contexto de tudo que ela está falando, especificamente os pontos iniciais que a senhora quer comentar? Como é que a senhora identifica? Porque, no geral, a natureza do caso dela é bastante inflamatório e o Uhum. que alardeia ainda mais é a gravidade de nomes que ela menciona, né? A gente tem pelo menos três É, nomes gigantescos, além do Sean, que é, ela já faz fala. essa ligação direta É. aos eventos. Como é que a senhora enxerga tudo isso? Como é que a Bom, narrativa dela fica no meio disso? quando eu comecei, e quando eu vi, quando você me mandou a matéria, tal, eu falei, nossa, vítima de tráfico humano, as coisas que ela conta, bem típicas mesmo de quem é do tráfico humano, tal. Aí depois, vendo algumas outras entrevistas dela, eu comecei a achar que ela talvez tinha alguns problemas, tipo quando ela começou a dizer de cidades subterrâneas, embaixo de museu e avião, avião não, carro, é, uma vida, Não, essa pessoas, parte ainda trem. bem que a gente só descobriu, mas depois, Pois é. E porque aí, por isso que naquele dia eu perguntei pra você, eu falei assim, será que uma pessoa, porque ela tem personalidade, múltiplas personalidades e tal, será que muda a forma como ela vê as coisas? Aí você conversou comigo, me explicou. Até então, eu estava acreditando em tudo o tráfico humano, mas aquela parte, quando ela vai, que é essa parte mais polêmica, eu estava achando, nossa, isso é teoria da conspiração, tá? É o que eu estava pensando, né? E aí, quando eu fui procurar um pouco mais, aí que eu descobri, falei, nossa, gente, realmente existe um negócio de trem embaixo do Getty que ela falou. Aí quando eu fui ver a fotografia, não é uma linhazinha, é uma coisa imensa. Aí depois eu fui descobrir dos 18 quilômetros de túneis. Eu falei, não, peraí, né? E dentro dos túneis tem andares. Aí eu falei, não, gente, não é possível. Então tem muita coisa que ela está falando que realmente pode ser verdade. E depois ainda teve aquele artigo daquele cara que foi o contratado do da Serviço de CIA, Inteligência da isso. CIA e Aham. que disse que realmente existem cidades lá embaixo e tal. Então, começando a achar tudo aquilo, eu comecei a falar, peraí, então realmente é possível que as coisas que ela esteja falando é verdade, porque na minha cabeça eu não sabia desses 18 quilômetros de túneis lá, e muito menos ainda que tem alguns que são abertos e tem até rave acontecendo dentro dos túneis. Eu nunca imaginei uma coisa dessa. Você imaginou? Não, eu nunca imaginei. Assim, quando ela falou, né, que a senhora tinha dito de barcos, de trens, de carro, de uma cidade toda lá embaixo, eu realmente fiquei em Uhum, choque, né? Aí foi quando eu expliquei para a senhora que exatamente ela poderia ter visto uma coisa e interpretado de uma forma mais ampla, e isso pode acontecer por diversas formas. A gente tem até mesmo a ilusão perceptiva. Ela é um tipo de fenômeno que, por exemplo, ele se dá em questões até mesmo mais breves, sabe? Quando eu posso mostrar aqui essa caneta para a uhum, senhora e brevemente a senhora pode enxergar como, por exemplo, um pau. uhum, E aí, rapidamente, a senhora pega e vê que é uma caneta. Normalmente, uhum, quando esse fenômeno acontece, ele está associado a experiências anteriores, a lembranças, a manifestações que a gente teve. Então, confundir uma caneta com um pedaço de pau pode ser estranho, mas não é estranho quando eu tenho acesso uhum, ao contexto da realidade da senhora, quando eu tenho uma noção do que a uhum. senhora vivenciou, do que a senhora viveu. Agora, ainda assim, seria chocante e tentar entender o que ela viveu ou vivenciou para conseguir fazer uma narrativa tão grande. Porque ela não está falando, só linhas de trens. Ela mencionou trens, barcos, ela, né, mencionou o universo Cidade. todo, né? Fazenda de bebês, essa parte Hum, ali foi chocante. Não imagino que seja fazenda no sentido figurado, sim, né? sim. Mas foi o termo ali que ela usou. E
Tá, a primeira coisa é, essas coisas são sempre mais difíceis de acreditar quando a gente não tem nenhuma familiaridade pré-concebida com alguma história semelhante anterior, né? Da gente ter Uhum. ouvido falar. Mas se a gente pensar, por exemplo, não seria a primeira vez que o governo geral é pego mentindo. Tem aquele caso daquele moço que fugiu para a Rússia, lembra, uns anos atrás? Que divulgou que o governo estava vigiando Ah, todo sim, sim, sei. mundo. Ed, né? Uhum. É o nome dele? Não tenho Eu não certeza. lembro do nome, não me recordo, mas sei o que que é. Então, Sei. e aí eu não lembro agora como que foi que o governo lidou com isso, porque até então eles negavam que algo assim era possível. Mas depois das acusações dele, que ele liberou documentos e tal, mas parece que ainda assim não despertou um alarme de falar, gente, como assim o governo está fazendo tudo isso? Uhum. Não houve ações para ver até que ponto esse poder de vigilância estava acontecendo, e se eles mentem sobre isso, sobre o que mais poderiam mentir, né? Que é Sim, uma sim. plausibilidade aqui de se questionar. E principalmente quando eu fui olhar, falei assim, fui pesquisar, né, a população de Los Angeles nos anos 1920, 500 mil pessoas. Se você se coloca morando numa cidade de 500 mil pessoas, você não precisa criar 18 quilômetros para poder transportar prisioneiros, ligar prédios do governo, tipo a prefeitura, a delegacia na corte. É uma cidade de 500 mil habitantes. Eu poderia entender se você está falando de uma cidade de 10 milhões, 9 milhões, 15 milhões de pessoas. Estou falando lá em Nova York, São Paulo, Mexico City. Aí você fala, tudo bem, criaram túneis para poder facilitar. Mas estou falando de uma cidade de 500 mil habitantes. Para que que alguém me cria 18 quilômetros? 1 quilômetro já era muito, agora 18. Você pode ir de uma cidade até outra. Você passa bairros e bairros. Para quê? Não tem lógica uma coisa dessa? Não tem. Não faz sentido para mim. Eu acho que as coisas já acontecem Já há bem muito antes. Bom, tempo. há muito tempo. Isso está E, acontecendo há muito e tempo. tá, e aí vamos dizer, de 0 a 10, como que a senhora fica exatamente com essa parte da história, com o que ela disse? Em que nível a senhora tá de crença, né, especificamente desse recorte? Eu acredito assim. Eu não acredito em como pessoas falam, e talvez é o que ela tenta insinuar, como se existisse um governo paralelo, uma cidade lá embaixo. Nisso eu não acredito. Eu acredito que o tráfico humano, ele tem várias formas, ele se esconde nos lugares mais inusitados. É possível que muitas vítimas do tráfico humano estejam escondidas nesses locais? Sim, é possível. Não acredito que seja como se fosse um governo paralelo lá embaixo, um mundo à parte do nosso. Isso eu não consigo ver dessa forma. Mas eu acredito que sim, que seja possível. Isso, tudo bem. Quando eles criaram a ferrovia, que eles fizeram, porque passava por baixo das cordilheiras, aí o Getty Museu falou que é porque tinha que ligar uma ferrovia na outra e passou ali por baixo e tal. Mesmo assim, é uma coisa estranha, porque é algo que hoje em dia, todo mundo diz: se você quiser ir lá, você pode ver, você pode andar, você pode fazer isso. Não, como nos túneis. Os túneis de Los Angeles, nem todos mais são abertos, só alguns você pode ir. Então, existe muita coisa de segredo, assim, que eu acho que é possível que pessoas do tráfico humano estejam se desaparecendo e sendo escondidas lá, seja por um período de tempo ou qualquer coisa. Sim, é possível, entendeu? O que que eles fazem com essas pessoas depois? Pode ser desde tráfico de órgãos, pode ser vendas dessas pessoas para outros países, bebês sendo vendidos para outros países. Tudo isso é possível, entendeu? Em algum lugar precisam estar escondendo as vítimas do tráfico humano. Como naquele lance que a gente estava conversando a respeito das 600 mil pessoas que somem, 400 mil aparecem, mas 200 mil não. Se você pensar, o ano tem 365 dias. Onde que 200 mil pessoas vão parar todo ano? Eu Mais estou ou falando menos 1.000 que somem por dia. por Esse é o número dia. assustador. É muito. É demais. É absurdo uma coisa dessa. Você pensar, não são pessoas que são vítimas de, alguém tirou a vida delas. Não, são desaparecidas. Ninguém sabe o que aconteceu com esse povo. Aonde que eles vão parar? E é algo que sempre me chamou a atenção isso. Eu sempre soube que muitas dessas pessoas foram vendidas para o tráfico humano. A gente vê histórias no nosso canal, no meu canal, no teu canal. Quantas jovens universitárias, outras indo trabalhar, outras no estacionamento fazendo compra. Essas moças desapareceram, evaporaram. Jovens saem de casa, não aparecem nunca mais. Aonde que essas pessoas vão parar? Tem que ser vítimas do tráfico humano. Eu acho que o tráfico humano é algo tão muito, é muito maior do que as pessoas pensam, é muito maior do que a gente vê a criminalidade no dia a dia, o número de pessoas que perdem a vida, umas nas mãos das outras. O tráfico humano supera isso
de longe. Então, quando a senhora fala de um governo paralelo, a gente teria que entender exatamente o que significa para a senhora governo paralelo e o que a senhora sente que ela insinuou, de certa forma, na narrativa. Porque daí teria, vamos supor, dando um crédito absoluto para o que ela está falando, é, não teria como acreditar que toda essa operação está sendo comandada por bandidos, vamos supor. Não, Não teria como, assim, ter não. todo um universo ali embaixo e o Hum, governo não uhum, passar uhum, despercebido, né? Não, uhum, seria impossível, ainda mais considerando o poder, a potência das agências, CIA, o FBI. uhum. Tá, então exatamente em que linha a senhora entende aqui nessa. Até porque também teria outra coisa que a gente teria que ver o propósito do tráfico, porque a gente sabe que uma pessoa traficada ela pode ter várias finalidades, desde o Sim, tráfico sim. de órgãos, né, no geral, desde a questão para prostituição, e aí como que ela menciona ali, no caso, sacrifícios. Porque daí nós estamos falando o seguinte. Teria tanto. Vamos supor, se a gente estivesse falando só dessas organizações criminosas mesmo, bandidos paralelos que traficam as pessoas para fins sexuais, é, teria tanto público assim Ah, tem. para mais de 200 pessoas, 200 mil pessoas por ano. A gente está falando que quantas pessoas exatamente. Tá, a gente tem um número de quantas de pessoas de tráfico sexual, ok. Tá, Hum. mas e quantas pessoas são clientes de Ah, tráfico? são Essa é a parte aqui que eu também queria entender. porque é assim, é muito grande, porque, por exemplo, o tráfico humano dentro dos Estados Unidos, ele acontece dentro dos Estados Sim. Unidos, mas existem pessoas que também vêm de fora para fazer isso, para se valer dessas vítimas, dessas pessoas dentro dos Estados Unidos, entendeu? Não é somente o que está acontecendo aqui, é só com o povo americano, pode vir, pode estar vindo pessoas de fora para cá, Sim, aham. desde tudo. Seja para comprar crianças, para qualquer finalidade, seja para tráfico de órgãos, isso existe em vários países do mundo, entendeu? Por isso que muitas organizações ficam fazendo um número. Eu não sei se eu comentei com você, eu tenho uma amiga que no passado, quase uns 25 anos atrás, ela era funcionária de verdade da ONU. Não como todo mundo sai dizendo da ONU, né? Mas ela era funcionária de verdade da ONU, né? E o trabalho dela no Brasil era fazer a catalogação de quantas pessoas desapareciam por ano no tráfico humano. E Uhum. é engraçado que ela disse para mim que aviões chegavam ali da América Latina, desde a parte da Argentina, Paraguai, chegavam aviões trazendo estrangeiros. E aqueles estrangeiros entravam no Brasil para serem tipo os clientes, vamos dizer ali, do tráfico humano. Aviões, tem ideia do que é isso todo dia chegando? E ela catalogava isso e tudo para poder passar para eles, entendeu? Uhum. E o trabalho dela era tão perigoso que vivia mudando de casa, tinha segurança, era uma coisa assim absurda em cima dela. Por quê? Por causa das ameaças que eles sofrem, entendeu? Então, existe muito disso, muita gente vindo de fora, entrando aqui, gente tirando as pessoas daqui e levando para outros países também, para todos os fins, como você falou, desde traficar órgãos até qualquer coisa mais, entendeu? Trabalho escravo. O número é muito grande. A gente pensa que não, mas meu Deus do céu. Pra você ter ideia, o tráfico humano, ele só perde para o tráfico de armas no mundo. O de entorpecente passou a ser o terceiro lugar agora. Então, tem ideia o que que é isso? É bravo, é bravo. Sempre foi, em primeiro lugar, o entorpecente, armas e tráfico humano. Agora é o inverso. Agora o tráfico de entorpecentes passa para terceiro e o humano passa para segundo. Você tem ideia o que que é o tráfico de entorpecentes, tráfico humano no mundo de entorpecentes? É, é imenso, né? Aham. O tráfico humano é maior ainda. Perguntinha para você aqui. Tá. Então, daí a senhora ia falar. O que que eu tinha perguntado para a senhora? Do Ah, número de. do número de clientes. E daí o que que a senhora significa para a senhora a questão do governo paralelo? Como que a senhora acha que isso está em funcionamento? Eu, particularmente, não consigo ver que exista um governo paralelo, entendeu? Eu acredito que os traficantes eles são grande parte de máfia, cartéis, coisas grandes, entendeu? E eles simplesmente se escondem. A gente sabe que existem determinados tipos desses máfias, cartéis que eles são mais poderosos que certos governos, entendeu? Por exemplo, se você pegar no México o governo não manda nada, né? É, Quem manda são eles. são eles, sim. Aqui também, não são, vou dizer que eles que mandam, mas
Você Eles acha que têm eles têm grande mais poder que o participação. governo dos Estados Unidos da América? Para fazer coisas ilegais, Mas esconder desse tem. jeito? Ah, eles são capazes. Nossa, eles são especialistas para esconderem coisas que nem o governo consiga saber. Eu não consigo ver que o governo aqui de cima esteja olhando. Eles sabem dos números, eles sabem de tudo, mas não acredito que eles saibam, ó, tá acontecendo alguma coisa lá embaixo, underground na Terra e não sei o quê. Eu não acredito que o governo veja dessa forma, mas eles sabem que existem esses grupos grandes, tanto dentro dos Estados Unidos como fora, que coordenam essas coisas. Mas se, E eles será, também. mas se, por exemplo, se nós, meros mortais, estamos, tipo, chegando a essas prováveis informações, né? Por que que a senhora acha que eles, que têm comunicação, acesso, rastreamento, por que que eles não conseguiriam ver isso? Por que que, no caso, quem está de fora consegue ver? Porque tem tanta gente influente no meio disso, enfiada com isso, você veja pela Ali, ela cita duas pessoas, dois ex-presidentes. Quer dizer, tem muitos políticos, tem muita gente famosa, você pega esses milionários, bilionários dos Estados Unidos, os cantores, os atores, olha quanta gente envolvida dentro dessas coisas com crianças. Então, Então, a ideia o- da senhora é que essas pessoas são associadas à máfia. Então, que a gente teria tipo, um grau de inocência nos órgãos do governo e o restante dessas pessoas são associadas à máfia. Então, tipo, são, e sabem, participam disso. E participam, entendeu? E o que que você acha da Ali, quando ela fala desses grupos e do que está acontecendo, da quantidade? O que que você achou? então, como o discurso dela é bem. A gente viu, né? A dificuldade de conseguir reunir as informações, porque é tudo muito espaçado. Uhum, Que nem tem uma hora ali que ela falou das provas e tal, que tinha as provas, mas ela não mostrou, ela não chegou a dar assim, provas concretas que nós poderíamos dizer, ó, tá aqui, ó, você não acredita em mim, uhum, você olha isso. uhum, Tem o fato, por exemplo, o cara, que nem ela falou ali que no dia que o Didi foi preso, ela foi seguida. Isso pode ser, me veio à mente percepção delirante. É no uhum, sentido, claro, que daí seria justificado pela exposição às adversidades, vamos dizer assim, o mínimo, né? uhum, Que ela foi submetida. Na percepção delirante, eu vejo um carro, mas eu interpreto, tá aqui para me seguir. Então, às vezes, uhum, pode ser que ela tenha essa leitura de todo carro que passar de uma forma estranha esteja atrás dela? Pode uhum, ser. Mas, em contrapartida, tem o que chama atenção é que tem algumas coisas que ela mencionou, que daí, quando a gente começou a pesquisar, a gente via que tinha um precedente. E o fato de que também algumas coisas que ela falou, ela disse antes disso tudo começar. sim, Então tem esses. Aí que nem, por exemplo, algumas coisas que nem quando ela menciona lá do presidente em exercício e do ex-presidente, o Barack. Aí depois eu me toquei, falei, que um era vice-presidente do outro. uhum, Então, que ela mencionou anos antes, né? Porque eu pensei, nossa, uhum, que. uhum, Só que eles se conheciam, né? O sim. Biden e o outro já tiveram um histórico, 8 anos juntos e etc. Então, se vamos supor, se isso aconteceu, se ela foi atacada por eles, porque agora já se passou. Mas eles podiam Quase nem ser presidentes na época. Então, Eles poderiam mas ainda. aí seria muita coincidência, porque os dois acabarem no mesmo lugar juntos, como é que pode? Porque é isso que eu Não, tô mas. fazendo cálculo, ó, vai dar 8 anos agora desde que o Obama saiu da presidência, Uhum, né? uhum, Então, isso teria, como que isso teria que, porque o Obama antes dele ser presidente, ele só era um senador e relativamente desconhecido, né? Ele uhum, foi um fenômeno assim, uma uhum, estrela uhum, que explodiu, nunca mais se teve algo assim. Embora que o Trump também, que ele não era político, mas ele já era conhecido por conta do reality, o The Apprentice, uhum, né? Então ele já era conhecido do público. Mas antes disso, todos os presidentes posteriores, tinham histórico, né? O Bush, o Reagan, o Carter, todo mundo uhum. era já metido na política. Então não seria coincidência demais daí ela ser atacada por duas pessoas que acabaria sendo presidente e vice-presidente. Então, porque a única coisa que para mim que faz sentido é que isso aconteceu já no mandato do Obama, no Não, mínimo. não acredito, porque olha só, ela foi adotada quando adulta. Eu não sei a idade, mas eu presumo que depois dos 18 anos. Então, a gente presume que depois dos 18 anos isso parou de acontecer, Uhum, ok? Ela já tem 27 para 29 anos, eu não lembro. Foi uma coisa assim, ela está ali. Ela foi adotada em 2014, então há 11 anos. Ela foi adotada por volta de uns 18 anos. E as coisas que ela conta acontecem com ela de ser vendida no tráfico desde muito criança.
Entendeu? Mas ela tem muitas coisas, como ela fala, aos 12, 13, 14 anos de idade. Então, se você colocar isso, 12, 13 anos de idade, hoje ela tem quase 30, então a gente está colocando aí para trás bastante anos, muitos anos. Pode ser que esses políticos, eles eram Mas políticos, o mas não. Biden, até tudo bem, que ele é político desde 20 e poucos anos. Eu olhei, né, Uhum, até comentei com a senhora, não sei se a senhora sabia, até eu falar que uhum, ele nunca perdeu uma eleição. uhum, Ele ganhou tudo que ele uhum. foi invicto. Mas o Obama não era ninguém. Ah, não sim, é mas muita ele coisa. É era, tipo ele... assim, imagina agora que uma pessoa pega e fala, sei lá, vamos supor que se o Trump ganhar a eleição, tá, ele é presidente e o outro J.D. Vance, é assim que pronuncia o nome dele? É, Tá, é vice. Aí vamos supor que daqui a 10 anos alguém pega e fala que foi atacada pelo Trump e pelo J.D. uhum, Vence. vence. Não, aí tá. No normal seria pensar, tá, isso aconteceu durante o mandato. Porque a gente falar, gente, como, porque assim, o J.D. entrou na vida do Trump agora, né, nos últimos Uhum, meses. Eu duvido uhum. que há anos atrás o Trump pensou, esse homem vai ser meu vice-presidente, entendeu? Eu sei. Essa é a conexão que eu tô falando aqui que Não, é estranho, não, mas entendeu? pensa sobre essa ótica. Ele já era um advogado e era famoso, ele estudou na Harvard, era uma pessoa de sucesso. Aham, Então, ela não se referia como se quando ele fez isso ele era presidente. Ele poderia ser um homem da elite que estava em uma das festas, como aham, tantas acontecem por aí, entendeu? Ele uhum. era uma pessoa da elite. Coincidentemente, acabaram os dois É sendo, muito... entendeu? Meu Deus. É possível, Pra muita... Depois que a gente viu aquelas fitas, olha que eu sou democrata, mas depois que eu vi aham. aquelas fitas, aqueles vídeos que você mandou do Biden com aquelas Os crianças e menores, aquelas né? mulheres, É. eu fiquei assim meio chocada. Aham. E aí até nisso você meio que se assusta. Mas o que que você acredita? O que que você acredita que seja verdade ou que não seja do que ela fala? Por exemplo, das crianças embaixo da terra, lá no subterrâneo. O que que você acha de tudo isso? É, Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!